Fala pessoal, aqui professor Ricardo, hoje trazendo um vídeo para vocês sobre introdução à programação com Python 3, né? Então a gente vai discutir isso nessas aulas aí, nessas videoaulas, né? Inicialmente eu vou trazer para vocês alguns principais conceitos e também alguns exemplos, né? Para a gente poder brincar um pouquinho com o Python, né? Aprender a programar em Python, mas também a resolver problemas utilizando raciocínio lógico, tá? Então eu vou passar aqui para o ambiente de apresentação na aula de hoje. Normalmente eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer um vídeo de apresentação, então com uma série de conteúdos, e depois a gente faz um vídeo um pouco mais prático, tá? Um pouco mais voltado para a implementação mesmo. Então deixa eu passar aqui, este aqui. Vamos ver alguns conceitos relacionados à parte de implementação propriamente dita, né? Como nós conseguimos implementar o algoritmo no computador e também como testá-lo mesmo fora do computador, né? Vamos ver também alguma parte sobre operadores lógicos, aritméticos e relacionais, tá? Vocês já podem ter tido algumas questões, né? Como, por exemplo, o que é exatamente lógica, né? O professor tanto fala, o que vocês tanto leram ali, o que o pessoal tanto comenta, né? O que é exatamente essa lógica? O que é exatamente um programa, né? Como que a gente aplica essa lógica no nosso dia a dia? Isso está intrínseco no nosso dia a dia ou não, né? Quando que a gente pode utilizar essa lógica de programação, né? Ou esse raciocínio lógico? Na verdade, assim, eu não vou trazer aqui para vocês conceitos de pensadores sobre o que é a lógica, né? Existem aí algumas disciplinas, algumas cadeiras nos cursos de graduação que trazem toda essa conceitualização, esse histórico, né? Esse levantamento bibliográfico. Mas a nossa ideia aqui é entender exatamente o que é isso, né? E como que a gente consegue aplicar essa lógica. Então, assim, basicamente, né? A lógica ela é uma forma, um método, né? Que nós utilizamos para resolver algum problema, desde que esse método ele possa ser aplicado gerando sempre o mesmo resultado, tá? Então, qualquer problema que nós tenhamos no nosso dia a dia, a gente consegue resolvê-lo usando lógica, né? Ou pelo menos aplicar a lógica para tentar resolvê-lo. Então, um exemplo básico, quando você segue uma determinada metodologia ou um determinado raciocínio para marcar uma questão em uma prova, por exemplo, de múltipla escolha, vocês estão utilizando um raciocínio lógico para resolver aquela questão, né? Então, por exemplo, sei lá, então de uma prova com 20 questões, 10 já deram A, então é muito difícil que a próxima seja A. Querendo ou não, vocês estão utilizando de métricas e de uma certa forma de um raciocínio lógico para tentar entender ou pensar dessa forma, tá? Então, quando vocês dizem também em determinadas situações, para poder encher minha garrafa, por exemplo, eu preciso primeiro abrir o bebedor, isso faz parte dessa lógica, certo? A gente não vai conseguir encher uma garrafa sem ter aberto o bebedor antes, né? Então, tudo isso faz parte dessa sequência e dessa lógica em si. Então, como vocês viram, a gente tem diversas possibilidades para a aplicação dessa lógica no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Tem alguns exercícios que eu até já disponibilizei para vocês na semana passada, mas fica aqui no vídeo, que são basicamente, por exemplo, encontrar qual a nacionalidade, por exemplo, qual a saída, qual o carregamento, qual a chaminé e qual o destino. Isso aqui é um exercício simples, sabe? De 5 diferentes navios. E sendo que eu tenho algumas diretrizes, né, algumas afirmações sobre esses navios. Eu não tenho de todos, consigo gerar apenas uma solução, não existem várias soluções, né, sendo que para todas essas afirmações serem verdadeiras, eu tenho uma única solução, né. Esse é um tipo de exercício que utiliza um tipo de lógica em específico, não convém aqui para a gente discutir qual o tipo de lógica e como calcular ela, né? Aqui é basicamente um exemplo para vocês entenderem como a gente pode aplicar isso. De certa forma, esse tipo de problema, para quem já brincou com eles ou quem gosta muito desse tipo de exercício, ele é um exercício de lógica, tá? Vocês estão incentivando, então trabalhando a lógica de vocês para poder resolver determinados tipos de problemas, tá? Quando vocês utilizam, por exemplo, da matemática, quando vocês pensam matematicamente sobre um problema, vocês também estão utilizando um determinado tipo de lógica para resolver esse problema, certo? Aqui tem o site, né, do Rachacuca ali, se vocês quiserem voltar, dar mais uma brincada sobre esses problemas.
Tem também um outro muito interessante que é o Sudoku, né, que é um tipo de jogo que ele é bem interessante porque ele trabalha também esse raciocínio lógico, né, para a resolução desses problemas. Então, nesse Sudoku, você tem que ter os números de 1 a 9 dentro de cada quadradinho e também tem que ter de 1 a 9 em cada linha, seja ela na horizontal ou na vertical, né? Os números não podem ser repetidos nem dentro do seu quadrado, nem na linha e nem nas colunas, né? Então, por exemplo, né, aqui nós já temos o 1, eu sei que nesse quadrado aqui não pode mais ter o número 1. Ao mesmo tempo, essa linha já tem o número 1, então não pode, esses espaços em branco não poderia ser 1, e nem nesses outros espaços em branco na linha horizontal também não poderia ser 1. Né? Então, com base nisso, a gente consegue resolver o Sudoku e completar todo o tabuleiro do jogo. Né? Aqui também está o endereço dentro do próprio Rachakuka, com exercícios do Sudoku, para vocês poderem exercitar um pouquinho mais, tá? Mas, falando diretamente nos conceitos da programação, né, ou nos conceitos de programa, um exercício ou um conceito muito importante é o que fala sobre máquina de Turing, tá? Então, Alan Turing, né, foi o que, de certa forma, ele ficou conhecido como o pai da computação, né? Então, ele desenvolveu uma teoria em 1936, que é a teoria matemática da computação, tá? O que essa teoria diz, né? Ela diz assim, ó, que um algoritmo, né, que na verdade é um método de pensar para resolver um problema, né? Então, esse algoritmo, ele possui uma representação formal e sistemática de um processo. Aquilo que eu estava falando antes, né? Então, vocês têm uma forma de resolver esse problema que sempre pode ser realizada daquela mesma forma, né? Com aqueles mesmos passos. E se pensando que esse algoritmo é uma forma de fazer essa representação, né, então formal e sistemática, nós temos que nem todos os processos, ou nem tudo aquilo, todos os problemas a gente consegue representar utilizando um algoritmo, né? Porque existem problemas, como vocês bem sabem, que não tem uma determinada solução, né? Ou que a gente não consegue conceitualizar, a gente não consegue representar aquilo de uma forma formal, né? Então, por exemplo, os problemas que são demasiadamente grandes, que têm um número muito grande de variáveis, eles vão ter uma complexidade maior. Isso não significa que eles não possam ser resolvidos, mas ao mesmo tempo existem problemas que não podem ser resolvidos. Por exemplo, eu quero o número completo perfeito de π, com todas as casas depois da vírgula. Não vai conseguir isso, porque já foi provado matematicamente que quanto mais tu consegue calcular, mais números tu vai encontrando, né? Uma outra forma, por exemplo, quero fazer um algoritmo de inteligência artificial que vá representar todas as emoções humanas. Não vou conseguir fazer isso, por quê? Porque eu não consigo representar ele de uma forma formal e sistemática, certo? Então, olha só, em contrapartida, né, na verdade não em contrapartida, essa mesma teoria do Alan Turing, ela diz o seguinte, que um problema a gente só consegue resolver ele algoritmicamente, né, ou seja, através do uso do computador, se existir uma máquina de Turing para representar esse problema, tá? Bem simples, o que é essa máquina de Turing? É isso aqui, ó, certo? Então, eu tenho, imaginando que eu tenho uma fita infinita, certo? Uma fita infinita tanto para a minha esquerda quanto para a minha direita, onde eu represento dados nela, então dados num sistema binário, né, com zeros e uns, e eu consigo representar através desses zeros e uns todos os estados que essa máquina pode assumir, certo? Então, se eu tenho fita infinita para a minha direita, fita infinita para a minha esquerda, mas eu consigo representar todos os meus estados, isso significa que o número de estados ele é finito, tá? Então, por isso que essa máquina, ela usa um conceito, né, e logo ela é um pouquinho mais abrangente, que é a máquina de estados finitos. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo representar todos os estados possíveis daquela máquina, né, ou daquele problema. Com base nesses estados, eu consigo chegar a uma solução para o determinado problema que eu quiser abordar, tá? Um filme que vocês devem ter visto, se não viram, fica aqui a dica, né? É o Jogo da Imitação, ou The Imitation Game, né? Que é um jogo que fala exatamente da vida de Alan Turing, de como ele desenvolveu a máquina em tempos de guerra, né? Essa máquina ela foi utilizada para decifrar a enigma, né, dos nazistas na Segunda Guerra.
uma máquina de criptografia alemã, né, que era muito utilizada naquela época. Então ela era utilizada para isso. Basicamente, a gente pode dizer que uma máquina de estados finitos, então, ela é basicamente isso aqui. Eu tenho estados, né? Então, imaginando aqui que eu tenho uma máquina de estados finitos para uma porta, né? Então, a porta ela pode assumir um estado de estar aberta ou um estado de estar fechada. E, ao mesmo tempo, existem as transições entre os estados. Então, eu posso ter uma porta que está aberta, que ela vai transitar para um outro estado, então eu vou acabar fechando a porta, né? Então, eu tenho que fechar porta, e ela se converte, ou ela se torna uma porta fechada. Ao mesmo tempo, eu tenho uma porta fechada que eu posso transitar para um outro estado, então posso abrir a porta e agora ela se torna uma porta aberta. Lembrando que para eu fazer essa máquina de estados, eu vou ter sempre os estados e as transições sempre, normalmente a gente utiliza um verbo, né? Então, por exemplo, se eu tenho a minha porta aberta, eu vou fechar a porta. Então, essa transição ela sempre vai ter uma ação para poder fazer essa transição, né? Claro, a gente pode criar outros exemplos de máquinas de estados finitos, por exemplo, para a definição de um semáforo, para os estados físicos da água, ou diversos outros problemas do nosso cotidiano. E todos os problemas que a gente conseguir montar essa máquina, a gente consegue automatizá-los através da computação, criando um programa, um algoritmo para isso. Tá? Então, olha só. Mas exatamente o que é essa lógica de programação? Né? Então, uma definição a gente pode dizer assim, ó, que é a técnica de encadear pensamentos, né? E esses pensamentos eles podem ser ações, na verdade, né? Então são ações que vão transitar entre esses estados, e tudo isso com foco para atingir um determinado objetivo, né? Que no nosso caso normalmente é para resolver um problema. Então eu vou encadear essas ações para resolver um determinado problema. E tem um outro conceito que é muito atrelado à lógica de programação, que é o que a gente chama de sequência lógica, né? Porque não basta eu ter as ações se essas ações não forem encadeadas, né? Então eu preciso ter um fluxo dessas minhas ações, eu preciso ter um fluxo desses meus pensamentos, e eles têm que seguir essa sequência lógica para poder resolver esse problema, tá? Se eu não seguir essa sequência lógica, logo eu não vou conseguir resolver o meu problema, tá? Então, como eu acabei de comentar, né, sequência lógica ela é uma composta por essas ações que devem ser executadas nessa determinada ordem para conseguir resolver esse problema. A gente ainda tem que uma ação é uma coisa mais complexa, mais abrangente, né? Mas nós conseguimos quebrar uma ação numa sequência de instruções, tá? Logo, as instruções elas são bem mais específicas do que as ações. Então, por exemplo, né? Essas instruções nós podemos definir elas bem em baixo nível, que é algo que o computador vai entender essas instruções, né? É muito importante que vocês lembrem que só uma instrução não resolve o nosso problema, mas um conjunto delas vai formar uma ação, e esse conjunto de ações sim é que vai resolver todo esse nosso problema, né? Quando nós fazemos essa analogia, a gente tem que lembrar que o computador ele não executa uma ação, tá? O computador ele executa essas instruções, e essas instruções é que nós conseguimos automatizar, e logo pela junção de todas essas instruções, nós conseguimos automatizar as nossas ações e, ao mesmo tempo, a resolução para o nosso problema, né? Então, é dito que para resolver um problema é necessário executar esse conjunto de instruções, né? As quais elas têm que ser executadas dentro dessa sequência lógica para poder resolver todo esse nosso problema, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo mais prático, né? Então, imaginem que vocês queiram fazer um omelete. Para a gente fazer esse omelete, existem várias ações, né, ou instruções que são bem definidas. Então, por exemplo, eu posso ter a instrução lá, tem que quebrar os ovos, tem que bater os ovos, tem que pôr sal, e N outras instruções, né, se vocês estiverem lendo, por exemplo, uma receita para fazer omelete. Só que imaginem que vocês vão fazer essas instruções numa ordem diferente da receita. Não vai gerar o omelete, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, a gente pega a frigideira, coloca sal na frigideira, né? Ligou o fogão, aí tá lá a frigideira com sal no fogão. Aí vocês tiram, desligam o fogão, tiram de lá, colocam os ovos inteiros dentro da frigideira, né? Terminou isso, quebra os ovos dentro da frigideira e deixa as cascas lá dentro. Depois vai tentar fritar. Percebem que se vocês não tiverem toda a sequência, os passos certos, né, as instruções certas na hora certa, vocês não vão conseguir resolver esse problema que é fazer o omelete, né?
Então, em um outro detalhe, cada uma dessas instruções sozinha não resolve o problema. Então, por exemplo, só eu pôr sal, ou só ligar o fogão, ou só quebrar os ovos, não vai resolver o nosso problema, né, que é fazer o omelete. Uh, tem, todas essas ações elas precisam ser executadas e elas precisam ser executadas na ordem certa. Então, toda essa problemática que a gente tenta trazer para a computação na hora de implementar um programa. Né? A gente tem que ter todas as instruções e essas instruções, o conjunto de todas as instruções, essas instruções elas têm que estar na ordem correta, senão nós não vamos conseguir resolver o nosso problema, tá? Então, o algoritmo a gente tem que é isso, tá? Que um algoritmo é uma sequência finita de passos, muito importante isso, tá? Então, tem um fim, tem um término, não é infinito, tá? Que levam à execução de uma determinada tarefa. Esse algoritmo, quando eu falo um algoritmo, ele não precisa ser numa linguagem de programação, tá? Quando nós temos um algoritmo codificado, uma linguagem de programação, nós temos um programa. Inicialmente a gente tem um algoritmo. Esse algoritmo pode ser, por exemplo, uma sequência de passos, literalmente, tá? Então, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquele outro, depois eu vou fazer aquele outro, que no final vão gerar a minha ação, a minha tarefa, certo? Lembrando que esses passos eles não podem ser subjetivos e nem redundantes, né? Mas eles têm que ser claros e precisos. Então, eu vou fazer isso. Por exemplo, vamos fazer o seguinte exemplo aqui, né? Se eu quiser ver um filme na Netflix, pensa em todas as ações que eu preciso fazer para poder executar essa tarefa de assistir um filme na Netflix, né? Depois a gente pode até fazer uma correção com isso ou verificar como cada um implementa, né? Mas pensando aqui, vamos assumir, aí vem algumas coisas que nós precisamos fazer, né? A gente precisa assumir algumas coisas. Então vamos pensar que eu tenho uma televisão, que eu tenho uma conta no Netflix, que ela já está logada. Percebam, se eu quiser assistir um filme na Netflix e não tiver uma televisão, o meu algoritmo tem que abranger até a parte de comprar essa televisão, certo? De fazer a conta no Netflix. Então por isso que a gente abre, ou melhor, a gente define determinadas coisas, né? Então eu faço de minhas definições. O que eu já tenho? Bom, já tenho uma televisão, a televisão já está ligada, por exemplo, poderia ser outra definição, a conta já está logada no Netflix, o que eu tenho que fazer? Bom, se a televisão já está ligada, então eu preciso apertar o botão menu. Apertei o botão menu, procuro o aplicativo no Netflix. Quando encontrar o aplicativo no Netflix, entro no aplicativo no Netflix. Vou na seção de filmes, seleciono um filme, aperto play. Pronto, tem um passo simples para a execução desse meu algoritmo. No entanto, isso não vai funcionar se minha televisão não estiver ligada. Eu vou ter que adicionar outros passos. Também não vai funcionar se eu não tiver uma televisão. Então eu teria que adicionar passos para comprar essa televisão. Então por isso que essa definição inicial, que é o que a gente utiliza muito quando vamos criar programas, que é a definição dos valores iniciais das nossas variáveis, ela é muito importante. Então vocês podem criar, por exemplo, alguns algoritmos, eu vou deixar aqui para depois também vocês poderem me entregar, né? Então, algoritmos, por exemplo, para assistir um filme na Netflix, para tirar uma foto, independe se for do celular, se for de uma câmera fotográfica, se for de uma Polaroid, o que quer que seja, né? Lembrem, isso precisa ser colocado nas definições iniciais, mas eu consigo tirar uma foto com todos esses dispositivos. Para somar dois números, por exemplo, né? Então, só pegando esse exemplo do somar dois números, né, que é algo mais real, aqui a gente pode colocar aqui, por exemplo, em 4 ações bem simples, né? Então, ó, escrever, imaginando que eu tenho esses retângulos, né? Então, escrever o primeiro número no retângulo A. A pessoa vai ter que colocar um número aqui. Escrever o segundo número no retângulo B. Vai ter um segundo número aqui. Somar o número do retângulo A com o número do retângulo B, ou seja, vai pegar o número que eu tiver escrito aqui dentro, mais o número que eu estiver escrito aqui dentro, e vai escrever o resultado no retângulo C. Tá? Algumas coisas nós temos que ter bem claro, tá? O computador ele conhece algumas instruções básicas, então, por exemplo, operações matemáticas ele sabe fazer. Ele tem algumas outras pequenas instruções que permitem manipular o próprio conceito de máquina, tá? Mas quando eu tenho coisas, por exemplo, tirar foto, poderia ser uma ação. Só que essa ação, essa instrução, o computador não conhece. Então eu teria que detalhar, né? Eu teria que quebrar essa ação de tirar a foto em várias outras pequenas instruções que sim, o computador entenda para daí eu poder efetivamente automatizar aquela tarefa, tá? Mas nesse momento a gente não vai pensar tão específico, a gente está pensando um pouquinho mais alto nível, tá? Então
encadear essas ações, essas ideias, para que naquela sequência lógica a gente consiga resolver aquele problema, certo? Então, olha só, alguns outros exercícios aqui para vocês fazerem. Imagine o seguinte cenário agora, né, que vocês querem efetuar a troca de um pneu que furou, né? Qual seria os passos para a gente resolver essa tarefa? Então, pausa o vídeo aí, tenta resolver isso e depois segue, né? Mas quais seriam, então, as ações pensando em tudo isso que nós já estamos formulando aqui, né? Eu teria as nossas definições iniciais, então aqui pensando, ó, eu tenho um carro, né, que a gente chama de vars, né, que são as nossas variáveis. Então, ó, eu tenho um carro, tenho um step, tenho um macaco, tenho parafusos e tenho um pneu que está furado. Algumas coisas que vocês já podem começar a perceber aqui, né? As minhas definições, quando eu crio elas, eu sempre coloco uma variável e vírgula, uma variável e vírgula, uma variável e vírgula, outra variável, vírgula. Não coloco espaço, né? Então, por exemplo, aqui, ó, pneu, underline, furado. Poderia ser pneu furado tudo junto? Poderia, mas eu não poderia conjunto de palavras, né, que fossem separadas por espaço. Por quê? Porque isso depois a gente vai ver que nas linguagens de programação não são aceitas. Outra coisa que a gente pode ver claramente aqui, né? Instruções claras e concisas, né? Não é aquela instrução gigantesca. Então, primeiro passo, verificar qual o pneu furado. 2, posicionar o macaco. 3, levantar o macaco. 4, pegar o step. 5, soltar os parafusos. Notem, ó, parafusos, aqui eu tenho lá nas minhas variáveis. 6, substituir o pneu furado. O pneu furado está aqui, ó. 7, recolocar os parafusos. 8, descer o carro. 9, guardar o macaco e o pneu furado. Quando vocês estão criando esses algoritmos, pensem sempre no seguinte: ações, então, verificar, posicionar, levantar, pegar, soltar, substituir, recolocar, descer e guardar, o computador conseguiria fazer. Sempre pensem dessa forma. Quando eu tenho os meus substantivos, né, ou seja, pneu furado, macaco, carro, step, parafusos, pneu furado de novo, parafusos, carro, macaco, pneu furado, o computador não conhece isso. Então vocês têm que criar, têm que fazê-lo conhecer utilizando as nossas variáveis. Aí a gente consegue montar essas estruturas. Então tem um verbo e um substantivo. Posicionar macaco. Tem aqui, ó, posicionar verbo, macaco, meu substantivo. Posicionar o computador conhece, ou a gente vai depois definir como que é feito isso, mas macaco ele não conhece, então eu preciso colocar nas minhas variáveis lá o que é esse macaco. Né? Mesma coisa com os parafusos, soltar parafusos. Soltar ele conhece, parafuso ele não conhece, então eu preciso colocar nas nossas definições lá o que são esses parafusos. Tá? Aqui tem uma série de alguns algoritmos que vocês podem fazer para exercitar, tá? Então ali, ó, por exemplo, faça um algoritmo para trocar uma lâmpada, seguindo essa mesma estratégia aqui, né? Então criar as variáveis, colocar ali as ações e os substantivos, né? Que são essas nossas variáveis. A gente pode fazer um para tomar banho, para escovar os dentes, para plantar uma árvore, enviar uma mensagem no WhatsApp, que você sabe muito bem fazer, para assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, esse que está aqui sendo disponibilizado, para fazer a soma de dois números e multiplicar o resultado pelo primeiro. Opa! Agora a gente já tem alguma coisa mais palpável, né? A gente tinha ações mais genéricas e aqui quando eu tenho esse de somar dois números e multiplicar o resultado pelo primeiro número, eu já tenho algo que eu já penso em fazer com uma máquina, né? Por exemplo, uma calculadora, ou daqui a pouco com a calculadora celular, ou desenvolver um programa para isso. Talvez alguns de vocês já tenham até feito brincado com algumas coisas e conseguido fazer isso, tá? Então, voltando ou aprofundando um pouquinho mais agora, né? Nós vimos ali que esses algoritmos eles são um pouco mais alto nível, né? São nessa língua de propósito geral, né? Que é a nossa língua que nós utilizamos para nos comunicar. Só que um programa ele não muda em nada. Ele é esse mesmo algoritmo, só que ele é escrito numa linguagem de computador, certo? Uma linguagem que o computador entende. Então, por isso que ele é um programa, certo? E se o computador entende essa linguagem, ele consegue executar. E existem várias linguagens de programação, certo? Então, alguns exemplos. Nós temos aqui C, C++, ou C++, Python, e o Python aí poderia ser o Python 2 ou Python 3. Tem o Fortran, tem o PHP, tem o Java, JavaScript, tem o Lisp, por exemplo, tem Visual Basic, COBOL, tem várias linguagens, tá? Object Pascal, Pascal. Só que essas
Todas essas linguagens, elas são formas de fazer com que o computador entenda o que a gente quer fazer, certo? Claro, existem linguagens que são um pouco mais complexas que outras, tem linguagens que são utilizadas para um propósito, tem linguagens que são utilizadas para outra, tá? Por exemplo, se vocês vão querer fazer uma manipulação de dados ou fazer um programa rápido, um programa que requer menos tempo de implementação, que seja mais fácil para aprender a programar, por exemplo, vocês vão usar Python. Agora, se performance, né, esse desempenho é um fator determinante para mim, que eu quero que a execução seja muito rápida, eu não posso fazer em Python, porque Python é uma linguagem interpretada, né, de script. Logo, ela é um pouquinho mais lenta. Então, eu faria, por exemplo, em C ou C++, certo? Então, cada linguagem tem o seu propósito. Cada linguagem ela é mais indicada para alguma coisa. Se nós vamos criar uma página no web, um sistema web, por exemplo, dificilmente a gente vai fazer em C, porque ele não é voltado para isso. Nós vamos utilizar Python, poderia ser usado para isso, Java poderia ser usado para isso, PHP poderia ser usado para isso, JavaScript. São linguagens mais voltadas para a web. Já tem algumas implementações, já tem algumas características que nos facilitam a implementação de sistemas web. Por outro lado, por exemplo, se nós vamos querer programar um microchip, seria mais indicado a gente fazer isso em C, por causa da a rapidez na sua executabilidade e também o propósito do C, que é mais voltado para isso, certo? Então, só cuidar com isso, porque não existe a melhor linguagem de programação, existem linguagens com diferentes propósitos, tá? A linguagem de programação ela pode ser de duas formas, tá? Ela pode ser interpretada ou compilada. No caso do Python, a gente sabe que ele é interpretado, tá? Então, o que isso quer dizer? Nós temos lá o nosso script em Python e tem um interpretador, né? Então, por isso que ele é um pouquinho mais lento. Tem uma entidade intermediária que vai pegar aquele código que nós colocamos, vai traduzir para o computador para que ele consiga executar. Existem outras linguagens que são compiladas, tá? Que é o caso, por exemplo, do C, que quando nós finalizamos a nossa implementação do nosso programa, a gente tem que compilá-lo. Então a gente já transforma na linguagem que o computador entende, aquele processador em específico, aquele sistema operacional em específico, que eles entendem aquela linguagem, e aí a gente já gera um arquivo que não tem mais o meu código, ele tem aquele meu código interpretado para aquela máquina, certo? Então tem essas diferenças. Independente, tanto se é compilado ou se é interpretado, o computador vai seguir exatamente, rigorosamente aquilo que vocês colocaram lá, tá? Eu até brinco que o computador é como se ele fosse, entre aspas, burro, né? Nós que adicionamos a inteligência nos nossos programas. Então, se acontecer alguma coisa errada, na verdade não é o computador que fez errado, fomos nós que ensinamos ele a fazer aquilo de uma forma equivocada ou de uma forma errada, tá? Então, por isso que quando nós criamos um algoritmo em linguagem de propósito geral, por exemplo, esses anteriores, a gente pode fazer um nível um pouco mais alto, né? A gente não se preocupa tanto como, por exemplo, com as regras de escrita, nós não nos preocupamos tanto se as determinadas ações são conhecidas ou não. No entanto, quando nós vamos implementar um programa, tudo isso é rigorosamente interpretado, rigorosamente executado. Então, tudo tem que estar perfeitamente, certo? Se eu tiver, por exemplo, um ponto e vírgula no lugar onde não pode ter um ponto e vírgula, vai gerar um erro. Se eu tiver a ausência de um ponto e vírgula onde precisa ter, vai gerar um erro. Se tiver faltando um parênteses, vai gerar um erro. Então, tudo isso tem que ser estritamente observado quando estamos programando, tá? Analisando isso, tem duas formas básicas, tá? Principalmente para a gente que está começando. Então, a gente tem o que a gente chama de programa, propriamente dito, que aqui nesse curso, né, a gente vai usar o Python 3. Então, os nossos scripts, os nossos programas vão ser codificados em Python 3, mas nós também temos uma linguagem, entre aspas, intermediária, que é o nosso pseudocódigo, tá? Quando eu tenho pseudocódigo, eu tenho como se fosse uma mescla. Então, eu tenho quase uma linguagem de programação, na qual a gente vai ter todo esse rigor de observar, mas ainda assim não é uma linguagem de programação. A gente faz com uma linguagem de propósito geral, que é a nossa língua falada, né? Então, para tentar facilitar um pouco a compreensão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer a implementação em pseudocódigo
pelo menos nessa parte inicial, para vocês tentarem entender um pouquinho, mas eu já vou trazer em Python para vocês verem que não é tão difícil assim e não é tão diferente. Então a gente já vai introduzir o Python e já vamos começar a fazer os nossos primeiros programas, tá? Tanto o programa tanto o algoritmo em Python 3 que a gente vai ver, quanto o pseudocódigo, eles vão ter o algoritmo, né, implementado e nós vamos aprender a testar esse algoritmo, tá? Então por isso ele tem que ser de fácil interpretação e de fácil codificação, tá? Como que a gente faz para criar esse algoritmo? Primeiro, então, a gente tem que ter, eu gosto de fazer isso, tá? E eu aconselho todo mundo a fazer. Então a gente tem que ter uma clara noção do que é o nosso problema. Eu tenho que identificar o que eu preciso resolver com aquele programa, tá? Então, eu, por exemplo, se tem um enunciado, eu vou lá e marco exatamente aquilo que precisa ser feito, faço uma versão resumida, anotando quais são os meus objetivos, né, o que eu preciso fazer com todo aquele algoritmo, para depois eu vou começar a desenvolver a sequência de instruções, né, os passos mais alto nível do que eu preciso fazer para gerar aquela solução, tá? Então, assim, ó, a gente precisa fazer uma descrição dessas sequências de instruções e que essa sequência ela seja simples e objetiva, não pode ter redundância, não pode ser muito complexa, ou pelo menos não deveria ser muito complexa, né? Quando nós vamos criar um algoritmo em pseudocódigo, a gente tem que usar somente um verbo por cada instrução, tá? Porque isso depois se reflete de uma forma mais prática quando nós formos passar para um programa. Sempre quando a gente vai fazer um algoritmo em pseudocódigo, a gente tem que sempre pensar, bom, eu estou programando isso e eu tenho que pensar que alguém que não está trabalhando com a informática vai conseguir ler esse meu algoritmo. Pensem lá quando vocês estão ensinando o pai de vocês, ou a mãe de vocês, ou algum parente de vocês a usar um aplicativo. Primeiro você clica aqui, depois você faz tal coisa. Então tem que ser essa sequência de passos e tem que ser objetiva, tá? Então eu sempre brinco um pouco, né? Tentem fazer para que alguém que não trabalha com informática entenda. Se essa pessoa conseguir entender, beleza, vocês chegaram num patamar muito bom, né? Dessa simplicidade dessas instruções que vocês estão programando. Usar essas instruções, né, curtas e simples, ser objetivo, utilizar palavras que não tenham sentido dúbio, né? Então daqui a pouco a gente pode utilizar um verbo que pode significar 2 ou 3 coisas naquele contexto. Então tentem evitar esse tipo de coisa, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Imaginando que eu tenho aqui, né, eu preciso criar um algoritmo em pseudocódigo para somar 2 números. Qual que é o meu problema? O meu objetivo? Somar 2 números. E por fim, ainda preciso exibir o resultado. Então tem que somar 2 números e exibir o resultado. Como é que eu faria isso? Como é que eu começaria a fazer isso, né? Então eu tenho que criar, inicialmente aqui poderiam ser menos, né, mas vamos pensar que a gente tem que criar 3 variáveis, né? Estou chamando aqui de NR1, mas poderia ser, por exemplo, número 1, ou número A, número B, número X. Claro que A, B e X não são números, são letras, né? Mas são nomenclaturas diferentes que a gente pode dar. Poderia chamar aqui de copo, poderia chamar esse número de 1 de idade. Não interessa qual nome a gente vai dar, certo? Interessa como a gente vai utilizar isso. Inicialmente agora a gente vai trabalhar com 2 principais instruções, tá? Que é imprimir e ler, certo? Então o que é esse imprimir e ler? Imprimir é quando a gente quer colocar alguma coisa na tela, tá? E ler é quando eu quero pegar uma informação do meu usuário, então eu vou ler um valor. Então pensando aqui, nós teríamos assim, ó, imprimir, digite o primeiro número, ou seja, mostraria na tela para o meu usuário. Ler NR1, o computador ficaria esperando até que o meu usuário fosse lá e digitasse um número e apertasse o Enter, tá? Aqui é muito importante esse detalhe. Ele tem que digitar um número e apertar o Enter. Imprimir, digite o segundo número, vou mostrar na tela, digite o segundo número e vou aguardar ele digitar um segundo número. Quando ele digitar, eu vou armazenar nesse NR2, tá? Alguns detalhes importantes que a gente tem que se policiar aqui, tá? Nesse primeiro momento, a gente não precisa se preocupar com usuários que utilizem o programa de uma forma equivocada. Vou dar um exemplo. Eu estou pedindo o primeiro número e o usuário vai lá e digita uma letra.
Não, por enquanto nós não precisamos nos preocupar com isso, tá? A gente vai assumir que o usuário sempre vai estar bem intencionado e vai digitar aquilo que a gente está pedindo, tá? Segundo, quando eu falo ler, é muito importante que vocês lembrem que tem que apertar o Enter, tá? Então, por exemplo, o que isso significa? Se ele digitar só um, o computador não vai continuar a execução do nosso programa, né? Ele vai aguardar o Enter do usuário. Então, ele poderia, por exemplo, digitar 10, o 1 e o 0 e depois apertar o Enter, tá? E aí, nós temos aqui, ó, que o nosso computador vai fazer um processamento. Qual que é esse processamento? Nós vamos ter aqui, ó, soma, ou seja, essa variável, né, que eu chamei aqui de soma, recebe. É assim que nós lemos, tá? Então, não é soma igual, aqui é soma recebe. Estou atribuindo à soma um valor. Qual valor eu estou atribuindo à soma, né? NR1 mais NR2. Então, eu vou pegar o número que o usuário digitou aqui no NR1, vou pegar o número que ele digitou no R2, vou somá-los e vou atribuir o valor da soma a essa variável soma. E, por fim, eu vou imprimir soma. Percebam, quando eu quero mostrar exatamente aquela mensagem na tela, eu coloco entre aspas, certo? Se eu quiser exibir o valor de uma das minhas variáveis, eu não coloco aspas. Então, nesse caso aqui, ó, imprimir soma, ele vai imprimir o valor que estiver armazenado em soma, certo? E não a palavra soma. Ele imprimiria a palavra soma se ela tivesse entre aspas. Então, aqui nós temos já o programa em Python 3, tá? Vocês vão ver que é bem simplista aqui para a gente poder entender. Então, imaginando que eu teria aqui, ó, NR1 recebe 0, NR2 recebe 0, soma recebe 0. Essas três primeiras linhas são basicamente essa primeira linha onde eu tenho aqui, ó, meu vars. Eu poderia ter aqui vars NR1 recebe 0, NR2 recebe 0, soma recebe 0. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando as minhas variáveis e estou inicializando, dizendo que o primeiro valor que elas vão receber é 0. Aqui na linha 4, eu já estou fazendo o quê? Que pode parecer um pouquinho mais complexo, tá? Mas essa linha 4 é a mesma coisa, ela faz a mesma coisa que a linha 1 e 2 aqui, ó. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo na tela e estou lendo. Então, olha só. Quando eu digo input, significa que eu vou mostrar algo na tela para o meu usuário e eu estou esperando que ele me diga alguma coisa. Tá? Quando eu coloco aqui, ó, input, digite o primeiro número, vai essa mensagem, digite o primeiro número, vai para a tela do meu usuário e o computador fica aguardando. Quando o usuário digitar alguma coisa, o Python vai fazer o seguinte, vai dizer o seguinte, o que o meu usuário digitou é um número inteiro, por isso que é int, tá? Então, eu vou pegar o meu número inteiro e vou armazenar em NR1. A mesma coisa eu vou fazer com o meu NR2. Vou imprimir na tela, digite o segundo número e vou aguardar uma entrada. Quando essa entrada for dada, eu vou converter, eu vou tratar essa entrada de uma forma que eu vou pegar os números inteiros e vou atribuir a NR2, certo? Depois, na linha 6, é exatamente a mesma coisa, ou seja, tem aqui a soma recebe NR1 mais NR2, soma recebe NR1 mais NR2. E se eu quiser só mostrar na tela, né, não quero fazer a captura de dados, não quero fazer a entrada de dados, eu utilizo apenas a palavra print e entre parênteses o que eu quero mostrar. Se eu quisesse mostrar uma frase, colocaria entre aspas, como aqui eu quero mostrar o valor de soma, então eu só coloco a palavra soma, certo? Então, olha só. Quando nós temos um algoritmo, né, um programa, um algoritmo, ele é desenvolvido, ele tem essas três fases. Sempre ele vai ter essas três fases. Entrada de dados, processamento de dados, saída de dados. Tá? Depende da linguagem de programação e depende do algoritmo que for elaborado. Tá? Então, por exemplo, pensando aqui no nosso algoritmo de pseudocódigo, eu vou ter aqui, ó, fase de entrada de dados. Essas linhas onde eu tenho o imprimir e o ler, certo? Porque é como se fosse uma única instrução isso aqui, né? Então, eu estou imprimindo algo, mas eu estou imprimindo para pedir alguma coisa para o meu usuário. Logo na sequência eu tenho o ler. A parte de processamento de dados, que é essa parte aqui, onde o computador faz alguma coisa e não mostra nada para o usuário ainda. E a parte de saída de dados. Qual que é a parte de saída de dados? É depois do computador ter feito o processamento, os dados que ele manipulou, ele vai mostrar alguma coisa para o meu usuário. Quando eu tenho meu programa em Python, é a mesma coisa. Essas três primeiras linhas, elas não fazem parte de nada, porque eu estou preparando o ambiente, eu estou preparando o computador para poder executar o meu programa. Essas duas linhas, a 4 e a 5,
onde eu tenho a impressão de uma mensagem na tela, estou aguardando o usuário me dar um valor, estou utilizando a parte inteira ou convertendo para inteiro e depois atribuindo NR1, isso é uma entrada de dados, ou seja, eu estou esperando que o usuário me dê um número, certo? Então, por isso que ele faz parte da fase de entrada de dados. A fase onde, ou as instruções onde, o meu computador processa alguma coisa, pega aqueles dados e faz alguma coisa, é a parte de processamento de dados, e a parte onde ele pegou esse resultado do que ele processou e mostra para o meu usuário, já é a parte de saída de dados. Então, notem, independe da linguagem de programação, independe do algoritmo, sempre eu vou ter essas três fases. E é importante que vocês consigam identificar essas três fases, porque em muitos casos o erro está, por exemplo, na fase de entrada de dados ou está na parte do processamento. Normalmente é na parte de processamento, tá? Ou está só na forma como vocês exibem, tá? Então é muito importante que vocês entendam esses erros, porque muitas vezes o próprio computador ele nos fornece, o erro está, tal linha tem um erro, ocorreu um erro ao imprimir ou mostrar na tela tal coisa. Então sempre é importante vocês saberem isso e saber identificar rapidamente onde estão essas instruções, tá? Então olha só, pensando nisso, vamos pegar esse seguinte problema aqui, ó. Imaginem que vocês têm que calcular agora a média aritmética final anual de um aluno. E esse aluno fez 4 provas, P1, P2, P3 e P4. Pensem como que é calculada a média aritmética, né? O que seriam dados de entrada aqui? O que seria a parte do processamento que o computador vai ter que fazer, né? E o que vai ser de dado de saída? Então, pausa o vídeo aí, tenta fazer esse algoritmo, tenta fazer em pseudocódigo ou em Python 3, qual deles tu achar mais simples. Se quiser já fazer em Python 3 para depois tentar usar no próprio computador, tranquilo. Se acha que não está confortável ainda, tenta fazer ali em pseudocódigo mesmo. Nesse primeiro momento é só para a gente conseguir identificar essas fases e também ter um algoritmo um pouquinho diferente do que a gente vem tratando até agora, tá? Um outro conceito que nós temos que é muito importante são as nossas variáveis, que eu já vinha comentando ali com vocês, tá? O que é essa variável, né? Que ali a gente estava tratando um pouquinho até como um substantivo, né? Na verdade, é uma posição em memória. Então, lá na memória do meu computador, reserva um espacinho lá e eu chamo aquele espaço com aquele nome da minha variável, tá? Então, por isso que quando eu falo de uma variável, ou me refiro a uma variável, eu tenho a minha variável em si e o valor. Então, por exemplo, aqui nós tínhamos NR1, que é o nome da minha variável, e o valor dela, que é 0, certo? Então, eu sempre vou ter isso quando eu tiver variáveis. Um nome, que é o qual eu me refiro dentro do meu programa, e o valor que está lá dentro, armazenado dentro daquele espaço, tá? A variável ela tem um conceito bem importante, que é o valor dela pode ser alterado enquanto o programa está sendo executado, ou o algoritmo está sendo executado. Então, sempre que eu tiver algo que troca o seu valor, ele é uma variável, certo? Então, pensando em pseudocódigo, eu vou ter aqui mudanças. Como que eu consigo mudar o valor das minhas variáveis, né? Eu consigo mudar esse valor através da entrada de dados. Então, por exemplo, utilizando a instrução ler, né? Ou por atribuição, quando eu digo assim, a média recebe aqui algum valor, né? Que eu pré-defini. Em Python 3 eu também consigo alterar por essas duas formas, né? Então, se eu tiver entrada de dados, então, por exemplo, eu posso ter um N1 que recebe um input e digita assim, digite um valor para N1. Observem que aqui eu não tenho int, a palavra int na frente, né? Então, eu não estou pegando a parte inteira. Então, esse valor para N1 pode ser, por exemplo, um texto, certo? Poderia ser o nome do usuário, sei lá, um valor que seria para N1, tá? Ou por atribuição. Então, eu também poderia ter média recebe um determinado valor. As duas formas são utilizadas para alterar os valores das nossas variáveis, tá? Existe ainda um outro conceito que a gente chama de constante, tá? O que é essa constante? É como se fosse um espaço em memória, né? Então as constantes e as variáveis elas têm essa mesma ideia, né? A minha constante também recebe um nome, só que a diferença é que a constante ela não pode ser alterada, né? Ou introduzida durante a execução do programa. Então, eu crio a minha constante
e a partir do momento que eu crio ela, eu coloco um valor lá dentro, aquele valor não pode ser mais alterado, tá? Se ele for tentar ser alterado, vai gerar um erro na execução do meu programa. Por que eu estou apresentando constantes aqui para vocês? Porque em pseudocódigo a gente tem, tá? Então, normalmente a gente utiliza cons, o nome e atribui o valor, tá? Então, por exemplo, cons pi recebe 3.14, esse valor não vai ser alterado. Cons professor recebe, entre aspas, Ricardo, que significa que é um texto, né, uma string, e esse valor não é alterado. No entanto, em Python 3, por algumas coisas relacionadas à linguagem, para ela ser dinamicamente tipada, tá? É que nós não temos esse tipo de dado que é a constante, tá? Em Python 3 a gente não tem. Mas se vocês forem tentar programar em outras linguagens de programação, vocês vão perceber que existem constantes e elas são largamente utilizadas, tá? Então, por isso eu estou apresentando aqui para vocês e também porque nós temos um pseudocódigo. Um detalhe muito importante é que sempre quando nós programamos, tá? Então a gente sempre precisa fazer o teste de mesa. Esse teste de mesa, o que é? É a execução do nosso algoritmo, tá? Seja programando numa linguagem de programação, então por exemplo Python 3, seja numa prova, seja pensando no algoritmo, sempre façam o teste de mesa, tá? Habituem-se a fazer o teste de mesa. Claro que nesse primeiro momento agora vai ser um pouco mais complexo, na verdade, né? Então a gente precisa anotar. Com o tempo vocês vão desenvolvendo uma habilidade de fazer o teste de mesa mentalmente até. Claro que para algoritmos um pouco mais complexos vocês vão ter que anotar de novo, né? Para saber exatamente qual o valor de cada variável, em que ponto vocês estão. Mas é muito importante que vocês aprendam a fazer esse teste de mesa e que vocês utilizem dele para validar os algoritmos de vocês, tá? Então, o que é esse teste de mesa? Nós temos o nosso algoritmo aqui, certo? E nós temos aqui, imaginem que nós temos o nosso monitor e nós temos também a nossa memória, tá? Claro que aqui no slide está tudo preenchido, né? O teste de mesa está tudo pronto, mas imaginem que nós não temos nada aqui no nosso monitor e não temos nada na nossa memória. O teste de mesa ele basicamente consiste no seguinte: nós pegarmos instrução a instrução, certo? E ver o que vai acontecer no computador, qual o estado que ele vai assumir naquele momento. Então, pegando aqui, ó, quando eu tiver a minha primeira instrução sendo executada, NR1 recebe 0, significa o quê? Que eu vou criar lá na minha memória um espacinho lá que chama NR1 e vou, dentro desse espaço, eu vou ter o meu 0. Quando eu executar o meu NR2, eu vou ter lá dentro da minha memória meu NR2 e dentro desse espaço eu também vou ter um 0. Tá? Eu não tenho ainda soma e não tenho nada no meu monitor. Quando eu executar a minha linha 3, eu vou ter lá um espaço soma, que também vai receber 0, certo? Então, nesse momento agora eu já criei todas as minhas variáveis, todas elas estão inicializadas e não tem nada no meu monitor. Quando eu executar a linha 4, eu vou dizer o seguinte: NR1 recebe int, ou seja, a parte inteira, e eu vou pedir para o usuário alguma coisa. Quando eu vou pedir para o usuário alguma coisa, essa frase aparece na tela, sem as aspas. Logo, aqui no meu monitor eu vou ter assim, ó, digite o primeiro número e ele vai ficar aguardando o usuário digitar um valor. Supondo, e aqui é um detalhe do teste de mesa, eu sempre tenho que dar valores quando o usuário for solicitado, tá? Então, por exemplo, o usuário digitou 9. O que vai acontecer com o meu programa se o usuário digitar 9? Lá no meu NR1 vai deixar de valer 0, ou seja, não vale mais 0, por isso que ele está arriscado, e passa a valer 9, certo? Terminei a instrução 4. Na minha instrução 5, o NR2 vai receber a parte inteira, né, o inteiro, de também um input, que eu também estou pedindo algo para o meu usuário. Então essa frase vai aparecer para o usuário, digite o segundo número, e o computador vai ficar aguardando. Então o usuário digitou algo e digitou o Enter. Quando ele deu o Enter, esse 10 aqui vai para onde? Para o meu NR2, que está aqui na minha memória. Ó. Então o NR2 agora deixa de valer 0 e passa a valer 10. Quando eu tenho a minha instrução 6, não muda nada no meu monitor, porém muda na minha memória. Ó. Então o computador fez um processamento aqui, ele pegou dois valores e somou e atribuiu a soma. Quais os dois valores? NR1 e NR2. Então, nesse momento aqui, eu tenho que ver aqui, ó, qual o valor de NR1? 9. Qual o valor de NR2? 10. Soma 9 com 10 dá 19.
e esse valor vem para soma. Então aqui no soma deixa de valer 0 e passa a valer 19. Terminei a instrução 6. Vou para a minha instrução 7. Minha instrução 7 diz o seguinte: print, né? Ou seja, imprima, coloque na tela soma. Percebam, não tem aspas. Então, quando não tem aspas, eu coloco o quê? O valor dessa variável. Qual que é o valor de soma? 19. Por isso eu imprimo aqui, ó, 19 no meu monitor, certo? Então, o teste de mesa nada mais é do que nós irmos passo a passo resolvendo os nossos problemas, tá? E colocando valores para essa resolução, tá? Isso é muito importante. E vai ser muito importante quando nós começarmos a testar os nossos programas, porque aí eu posso fazer com testes ou com valores diferentes que daqui a pouco possam causar algum tipo de erro ou para eu simplesmente verificar o que está acontecendo, tá? Então aqui tem alguns exercícios, tá? São 5 exercícios, na verdade, e um para fazer todos os testes de mesa, né? Então é para vocês exatamente praticarem isso. Então, fazer um algoritmo, pode ser em Python 3 ou em pseudocódigo, que exiba na tela o produto de 28, 43 e π. Deve ser uma constante. Nesse caso desse primeiro, tem que ser em pseudocódigo, tá? Porque constante nós não temos em Python. 2. Ler dois números e exibir na tela o produto entre eles. Aqui vocês estão livres para fazer na linguagem que vocês quiserem. 3. Mostrar a média aritmética entre 3 números passado pelo usuário. 4. Ler um número e mostrar seu sucessor e seu antecessor na tela. 5. Ler dois números e mostrar a soma. Antes do resultado deverá aparecer a mensagem soma 2 pontos. E aí fazer os testes de mesa de todos esses algoritmos aqui acima, tá? O que eu vou sugerir para vocês? Como sugestão, façam o primeiro em pseudocódigo, até para testar um pouco e ver como se comporta tudo, né? E os demais já façam em Python 3. Por quê? Porque o propósito do curso é que vocês aprendam a programar em Python 3, tá? Então já é bom vocês já irem treinando durante essa semana para que na semana que vem vocês se sintam um pouco mais confortáveis em fazer todos os exercícios que vão aparecer e começarem a programar efetivamente utilizando toda a sintaxe da linguagem, tá? Alguns operadores, tá? Esses operadores são eles representam operações que o computador sabe fazer, tá? Então eu já vou mostrar aqui os símbolos que são utilizados tanto em Python 3 quanto em pseudocódigo, tá? Os símbolos são os mesmos. Então nós temos a operação de soma, que o símbolo é o sinal de mais, subtração, que o símbolo é o sinal de menos, multiplicação, que é o asterisco. Então se vocês quiserem fazer a multiplicação entre dois números, vocês vão utilizar o asterisco. Divisão, que é a barra, tá? Então vai ter sempre aquela barrinha ali. Potência, que é 2 asteriscos. Então, por exemplo, eu vou ter 4 elevado na 5. Aqui eu tenho a potenciação, tá? E o módulo, que é o nosso resto, que é o percentual. E aqui muitos alunos se confundem, tá? Então, quando eu tiver 4 por 5, não significa que eu quero 4% de 5. Eu quero o módulo, né? Quero o resto dessa divisão. Então, eu vou dividir 4 por 5, que vai dar 1, e vai sobrar 1. O meu resto é 1. Então, é esse 1 que vai aparecer aqui, tá, pessoal? Lembrando que eu sempre vou ter a minha precedência, tá? O que significa precedência? O que eu executo primeiro? Então, por exemplo, eu vou ter primeiro que eu vou executar os parênteses. Se eu não tiver parênteses, eu vou executar potência. Se eu não tiver potência, eu vou executar multiplicação, divisão ou módulo. Se eu não tiver nada disso aqui, eu vou executar soma e subtração, tá? É muito importante, sempre leiam da esquerda para a direita. Ou seja, se eu tiver multiplicação e divisão da esquerda para a direita, e não tiver parênteses, eu primeiro vou multiplicar para depois dividir, tá? De forma análoga, se eu tiver soma e multiplicação, sem parênteses, eu primeiro vou fazer a multiplicação, depois a soma, tá? Porque vem essa precedência da multiplicação antes. Se eu tiver parênteses, aí sim eu vou executar primeiro o que tiver dentro de parênteses, tá? Aqui tem alguns pequenos exercícios, então, que vocês já podem fazer utilizando esses operadores, o que a gente já viu até agora, tá? De novo, tentem fazer esses aqui já utilizando do Python 3, tá? Então, tentem já brincar com isso, que depois a gente pode fazer, eu posso gravar depois um vídeo mostrando exatamente como resolver cada um desses problemas, tá? Então, tendo como dados de entrada a altura de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal utilizando a seguinte equação. Então, se eu tiver o cálculo do peso ideal
72,7 vezes a altura menos 58, certo? Poderia ser qualquer outro número aqui, mas é só uma exemplificação. Faça um algoritmo que receba como entrada uma determinada temperatura em graus Celsius e mostre a temperatura em Fahrenheit. Então, vou ter, por exemplo, aqui a Fahrenheit, ou melhor, a temperatura em Fahrenheit, né, é 9 dividido por 5, multiplicado a temperatura em graus Celsius, mais 32. E também quero já que vocês façam um programinha que brinque com percentuais. Tá? Então, tendo como a entrada o valor vendido por um funcionário no mês de abril, façam um algoritmo que mostre a comissão e o salário bruto, sabendo que o salário base é de 1.200 e a comissão é de 10% do total vendido. Tá? O que significa cada uma dessas coisas? Comissão é esses 10% do que ele vendeu, salário bruto é a comissão, ou seja, 10% do que ele vendeu, mais salário base, que aqui é esses 1.200. Tá? Então tem que fazer aqui alguns cálculos e mostrar no final tanto a comissão quanto o salário bruto. Tá? Existem também operadores relacionais, tá? Então, que mostram a relação entre dois valores, né, ou entre duas variáveis. Uma coisa muito importante, sempre quando eu tenho operadores relacionais, eu sempre vou exibir resultados lógicos, valores lógicos, tá? Então, por exemplo, eu vou ter aqui, se eu tiver a seguinte expressão, A maior que 5, tá? Desde que eu tenha o valor de A, então, por exemplo, se A for 1, 1 é maior que 5? Não, não é, então eu vou receber falso, tá? Só existem dois valores lógicos, falso e verdadeiro. Sempre quando tiver esses operadores relacionais, eu vou receber um desses valores. Tá? Então, eu tenho menor que, então 4 menor que 5, 4 é menor que 5, então verdadeiro. Tá? Maior ou igual que, então é o maior em um sinal de igual, menor ou igual que, então tem o sinal de menor e junto, sem espaço, o sinal de igual. Quando eu tenho só um sinal de igual, é atribuição. Tá? Então, a atribuição sempre retorna verdadeiro. Então, se eu tiver assim, ó, A igual a 5, verdadeiro. Tá? A igualdade, onde eu tenho dois sinais de igual juntos, dois símbolos do sinal de igual. Né? Então, A, aqui sim eu leio A igual a 5, certo? Então, imaginando que o meu A seja 1, ele não é igual a 5. Então, logo recebe falso. A diferença, né? Então, pode ser simbolizado em pseudocódigo como maior e menor junto, ou em Python 3 a negação, né, a exclamação igual, que isso é diferente, né, então 4 diferente de 5, verdadeiro. E a negação, que é o oposto, tá? Então imaginando que eu tivesse o meu A fosse verdadeiro, não verdadeiro seria falso, tá? Isso aqui é muito importante que vocês saibam esses operadores todos, tá? Porque nós vamos utilizá-los largamente nos nossos programas, quando nós formos trabalhar com estruturas de repetição, estruturas de decisão, principalmente, nós vamos utilizar muitos desses operadores relacionais, tá? Então é muito importante que vocês já saibam isso intrinsecamente, tá? Se vocês têm um pouquinho de dificuldade, eu sugiro até que vocês peguem no caderno de vocês, na contracapa, não é nem na última folha, na contracapa mesmo, vai lá e coloca todos esses operadores, para vocês lembrarem, tá? E para estar num lugar de fácil acesso quando vocês precisarem. Aqui tem alguns exercíciozinhos, então, só para vocês fazerem, né, calculando um percentual desse valor que vai me gerar o salário líquido, né, então tem o salário, desconto de imposto de renda sempre é desconto, né, então eu quero tirar 0%, quanto vai me sobrar? E aí eu vou comparar esse valor de salário líquido com o restante da expressão e vou retornar que se é verdadeiro ou falso, tá? Aqui, por exemplo, eu vou ter meu salário de 200, imposto de renda é 10, 10% de 200, 20, 200 menos 20 vai me gerar 180, então 180 menor que 190? Sim, verdadeiro, tá? É isso que eu quero que vocês façam. Façam esse exercíciozinho aqui no caderno de vocês. Esse outro aqui é muito semelhante também, tá? Então, a única diferença é que aqui nós vamos ter uma mescla, né, entre os operadores, tanto os aritméticos lá como os relacionais, né? Então, eu vou ter aqui, imaginando que esses valores para A, B e C, né? E eu quero saber se essas operações, essas expressões, elas retornam verdadeiro ou falso depois da sua elaboração, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho A mais C,
A vale 3, C vale 4, então 7. 7 maior que B? B sendo que B vale 7? Não, não é maior, né? Eles são iguais, então isso aqui recebe falso. E assim vocês vão resolver. Nós também temos operadores lógicos, tá? O que é esse operador lógico? O operador lógico, ele vai trazer uma combinação entre esses valores, tá? Então, por exemplo, se eu tiver que a minha expressão ou a minha variável A é um verdadeiro e a minha variável B é um verdadeiro, eu vou ter que isso aqui vai me retornar verdadeiro, tá? Eu tenho o meu ou, que é um ou outro, tenho o meu não, que é o meu not, tá? Então, not x, né? Que é o oposto, é aquela nossa negação, tá? E eu tenho o meu ou exclusivo. Então, como que funciona isso aqui, tá? É um tipo de operador lógico, ele pode ser um pouquinho novo para vocês, mas a ideia é a seguinte. Sempre eu vou trabalhar com valores lógicos aqui, né? Logo são operadores lógicos, então sempre vou ter valores lógicos, sempre verdadeiro ou falso em cada um desses detalhes, de cada desses operandos aqui, tá? E o meu operador AND, ele diz assim, ó, e. Isso significa que meus dois valores precisam ser verdadeiros para resultar verdadeiro, tá? O ou significa que somente um deles precisa ser verdadeiro. Então, tanto faz se o A é verdadeiro ou o B é verdadeiro, vai me retornar verdadeiro, tá? O não, eu não tenho dois valores, eu tenho apenas um. Então, o não verdadeiro é falso, não falso é verdadeiro. É sempre o oposto, tá? Daquele meu valor. E o ou exclusivo significa que eu preciso que eles sejam diferentes. Tá? Então, A, XOR B significa que A e B não podem ter os mesmos valores. Ou seja, se o A é falso, o B tem que ser verdadeiro. Se o A é verdadeiro, o B tem que ser falso para esse resultado ser verdadeiro. Tá? Então, com base nisso, eu consigo resolver expressões usando esses operadores lógicos. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter assim, ó, x ou y e z. Tá? O que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo, eu vou resolver esse e, tá? Que o e ele tem precedência, né? Ele é a primeira aqui, ó, a primeira operação que eu tenho. Então, primeiro eu vou resolver esse e. Então, eu vou pegar aqui, ó, y e z. Tá, professor? Mas quais são os valores? Ó, y é falso, z é falso. Para o meu e ser verdadeiro, eu preciso ter que os dois têm que ser verdadeiros. Os dois são verdadeiros? Não, os dois são falsos. Então, isso aqui vai me gerar falso, tá? E eu tenho aqui que o meu x é falso também. Então, falso ou falso, que foi o que eu resolvi aqui, vai me gerar o quê? Falso. Então, o resultado dessa expressão para esses valores é falso, tá? De uma forma parecida, eu poderia fazer essa outra linha aqui, ó. Então, vou substituir o meu z por true. Vou substituir o meu y por falso. Vou substituir o meu x por falso. E a primeira expressão que eu vou resolver é o meu e. Então, eu vou pegar aqui, ó, verdadeiro e falso. Vai me retornar falso ou falso. Então, tem falso ou falso. No ou, só um precisa ser verdadeiro para ele retornar verdadeiro. Como nenhum é verdadeiro, então é falso. Olha só como é que vai funcionar aqui. Vamos pegar essa aqui, ó, da quarta linha. Eu vou substituir o meu z por true, o meu y por true, por verdadeiro, e o meu x por falso. Y e z, para essa linha vai gerar um verdadeiro. Né? Os dois precisam ser verdadeiros, então aqui é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, né? Ou falso ou verdadeiro. No ou só um precisa ser verdadeiro, então nesse caso, para essa linha vai ser verdadeiro, tá? Então esse detalhe aqui dessa tabela verdade. Aqui eu estou só apresentando para vocês essas operações lógicas, aqui o mais importante é vocês saberem esses símbolos, tá? Depois eu vou disponibilizar uns exercícios para a gente praticar um pouco mais, tá? Mas é importante que vocês consigam preencher pelo menos essa tabela aqui. Quando nós chegarmos em estruturas de decisão, eu vou trazer alguns exercícios a mais para a gente poder praticar bem isso aqui, ficar bem tranquilo para vocês e vocês entenderem muito bem isso aqui, tá? Mas, pelo menos por enquanto, é importante vocês saberem as operações, quando cada uma delas é verdadeira,
né? E resolver essa tabelinha aqui, pelo menos por enquanto, tá? E aqui também nós temos já que é essa combinação, né, entre os operadores relacionais e os operadores lógicos nessas expressões lógicas. Então aqui notem que eu sempre, apesar de eu ter valores aqui, né, quando eu tenho operadores relacionais, sempre isso aqui vai me retornar um verdadeiro ou falso, né? E eu sempre vou ter aqui as minhas operações verificando, ou as minhas operações lógicas sobre esses valores, né? Então eu vou pegar essa do not aqui, por exemplo. Ó. Eu tenho aqui ó, A maior que B. A vale 5, B vale 8. A é maior que B? 5 é maior que 8? Não é. Então é falso. Só que eu tenho um not aqui na frente. Not false. Ou seja, eu vou inverter o valor de falso. O contrário de falso é verdadeiro. Então essa aqui vai retornar verdadeiro. E é isso que vocês precisam resolver aqui nesse exercício. Tá? Da mesma forma, aqui a gente vai ter um pouco mais para vocês praticarem, né? Então, também com números e operadores relacionais e lógicos, todos dentro da mesma expressão, tá? Para vocês começarem a treinar um pouquinho mais com isso. Lembrando que aqui essas expressões, elas sempre têm que retornar o quê? Verdadeiro ou falso, tá? Então, esses aqui são alguns dos detalhes que vocês vão precisar treinar e entregar durante essa semana, tá? Esse último aqui, mais um exercício, né? Então, alterando o valor de A, B e C, e agora com uma terceira variável, uma quarta variável, né? Que é o nosso B, também para gerar verdadeiro ou falso, tá? E esse último aqui, que é o nosso último exercício de hoje, da aula de hoje, tá? Então, que também é basicamente a mesma coisa, vai envolver todos os nossos operadores, e vocês têm que gerar aqui, nesse caso em específico desse da página 43, ele não vai gerar verdadeiro e falso, tá? Quer dizer, não é que ele não vai gerar verdadeiro e falso, ele não pode gerar só verdadeiro e falso, ele pode gerar outros valores também, né? Então ele pode gerar algum valor numérico, verdadeiro, falso, ou algum tipo de erro se por um acaso não existiu um determinado operador, tá? Bom, por essa semana era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, que tenham entendido tudo. Se não entenderam, me chamem lá, tá? Tem lá o nosso fórum que vocês podem utilizar. Também vocês têm o meu contato, então podem mandar e-mail, qualquer coisa a gente pode esmiuçar um pouquinho mais, tá? Treinem isso aqui, eu vou colocar lá uma atividade onde vocês precisam entregar esses exercícios aqui para essa semana, tá? E na semana que vem a gente começa com todo esse conteúdo que vocês viram até aqui agora, só colocando a mão na massa propriamente dita em Python, trazendo todos aqueles programas lá que eu tinha comentado com vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima.